Túlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 23 de março de 2012, sexta-feira. O verbete é de número 2246, tem 5 páginas, 47 logias e 18 máximos. Eu chamo a atenção que a divisão do detalhismo tem 12 máximos. O tema, necessidade evolutiva. A especialidade é autoevoluciologia. Definição. A necessidade evolutiva é o conjunto de potenciais, exigências e obrigações naturais imposto pelas leis do cosmos de a consciência adquirir talentos e trafores ininterruptamente no caminho da evolução interminável. Os autoesforços para evoluir como sendo manifestações insubstituíveis da condição imperativa da vida consciencial. A inevitabilidade determinística da evolução consciencial. Agora, na argumentologia, nós temos aí a taxologia, com 10 necessidades evolutivas gerais da consciência. E na remissiologia dos 15 itens, nós destacamos aceleração da história pessoal, escala das prioridades evolutivas, hermenêutica da evoluciologia, maxi-conquista atual e neoconquista. Frase enfática. A condição natural, imposta pelas leis do cosmos, de a consciência adquirir talentos e trafores ininterruptamente no caminho da evolução interminável, é inevitável e insubstituível. Você vive autoconsciente da necessidade de evoluir? Está satisfeito com o ritmo cosmoético da autoevolução? Agora aí nós temos aqui a mega análise junto com João Paulo, são 20 itens. Exigência, carência, empenho, persistência, demanda, conquista, resim, ressex, autoaprimoramento, automaturação, autodomínio, autoesforço, autoevoluciologia, autopriorologia, autoproexologia, interassistenciologia, cosmoeticologia, aquisição, imposição, teática. Eu chamo a atenção que, às vezes, a mega-análise parece tudo uma com a outra, e não é. É bom olhar cada das aproximações simples. Agora, no verbete que hoje nós temos aqui do dicionário, nós temos a autossegurançologia, dentro do argumento do autoconscienciometrológico. Eu chamo a atenção para a argumentação e para a conclusão que nós tiramos desse verbete. Agora, questionamento. Noto desde a infância insegurança afetiva. Hoje, com uma dupla, me vejo algumas vezes assediada com o fato de achar que serei trocada por outra. Me esforço para pensar diferente. Fiz consciência terapia e melhorei por um período, mas atualmente sinto-me incomodada de novo com tal situação. Percebo nitidamente ficar defasada energeticamente e às vezes ocorrem situações que reforçam justamente tal traço. Teoricamente sei que os ciúmes e a insegurança é sinal de posse e de infantilidade. Mas me pergunto por qual motivo efetivamente não consegui ainda me libertar de tal trafalho. Poderia me orientar? A primeira coisa é o seguinte, isso mostra que vem coisa do passado. Quase sempre isso aí a pessoa traz de vida anterior. Agora, confia e fica firme. Do chão não passa. Assuma a pior coisa que tem e veja que isso faz parte do seu destino. Foi você mesmo que criou. Agora, corta fora, porque ciúme, antes de mais nada, é insegurança mesmo, não tem saída. E outra coisa, não tem jeito, porque é só você que pode melhorar. Eu não posso deixar de ter ciúme por você. Isso aí é uma coisa seríssima. Estou me planejando para começar a prática da TENEPS ainda esse ano. Porém, vou precisar me mudar do apartamento atual, que possui apenas um quarto para um maior.
Há contraindicação em montar um escritório e biblioteca pessoal no mesmo cômodo da TENEPS. Nesse caso, livros de yoga, umbanda e magia, utilizado para fins de pesquisa sem carga de crença e emocionalismo pessoal, com as obras, podem ser bagulhos energéticos que vêm atrapalhar nas práticas, sem dúvida, são bagulhos energéticos. Não é bom fazer com esses livros lá dentro, não. Todo processo que tem muita seita não é bom. Mesmo que esteja você pesquisando, é bom tirar fora, que isso é bagulho. Não é o ideal. Não vai te ajudar em nada. E outra coisa, a gente não deve começar uma coisa por linhas travessas, ou tudo errado, ou num ambiente negativo. Faço TENEPS há cerca de 10 meses. No dia 15 de março, tive intervenção de cirurgias mediúnicas nos seios e nas costas. Durante essa semana, tenho tido bastante dificuldade em fazer a TENEPS. É normal acontecer essas situações, processo pós-operatório, ou será que estou a ser assediada? É a pessoa de Portugal, por isso que está a ser assediada, tá? O senhor tem algum esclarecimento sobre esse processo? No mês de maio, no dia 12 a 23, vou estar aí no CAEC. Muito bem, a gente está te esperando. Ela mora na Senhora da Hora. Já viu falar nisso em Portugal? Senhora da Hora é o lugar. Ela vem aí. Nós estamos aqui, nós vamos conversar com calma, vamos ver o que é que deu. E seria bom ela praticar aí, ver as nossas dinâmicas, isso vai ver o nível dela, vai ser muito positivo. Nós estamos a esperar você. Falei certo? Estou certo? Ora, pois. Como funciona o princípio da eliminação do retrabalho de reconquista do ganho perdido? Como usá-lo otimizando nossa vida? E poderia nos explicar o crescendo evolutivo das crises de crescimento subentrantes? Crescendologia. O caso é o seguinte: o princípio da eliminação do retrabalho de reconquista do ganho perdido, ele se dá através daquilo que a pessoa faz com segurança e certeza daquilo que ela faz. Na hora que ela coloca equilíbrio, que ela coloca harmonia, que ela coloca cosmoética, que ela coloca, por exemplo, pesquisa séria, hiperacuidade, imperturbabilidade, incorrupção, o maior discernimento, ela não tem jeito de errar. Ela não vai precisar, então, do retrabalho e da reconquista. Ela já vai fazer uma coisa que ela vai ter segurança. Então, a melhor coisa que a gente faz é escrever num papel toda uma listagem daquilo que a pessoa tem que ser, na sua conduta, no seu comportamento, no seu posicionamento, até ela acostumar com aquilo. Quando ela acostumar, ela joga o papel fora. Mas até lá, para ela se acostumar, ela vai acabar decorando pelos próprios atos, não é só pela memória, mas pelos atos. Ela vai começar a decorar o processo. Essa decoração ativa pelo procedimento é uma coisa das mais evoluídas que tem. E nós falamos nisso há muitos anos. Essa decoreba vale a pena ter. Ela fica impressa dentro das reações da pessoa. Reações positivas. Tudo é proativo. Então, vale a pena, cosmoeticamente, falar isso. Agora, poderia nos explicar o crescendo evolutivo das crises de crescimento subentrante? É o seguinte, aquela pessoa subentrante é a hora que uma crise está querendo acabar, a outra começa. Então, uma encaixa na outra, fica aquela corrente presa de crises de crescimento. A pessoa tem que ver por que isso está ocorrendo. Se isso está de acordo, se tem a coisa excessiva, se as reações que ela está tendo são corretas. Olha bem, a crise subentrante é uma crise de corrente ininterrupta. Uma coisa que pega a outra e aquilo vai sendo continuadamente. É bom examinar isso quando acontece. Professor Valdo. Adelante. A página 43, na taxologia. O senhor poderia ampliar a ordem da taxologia e principalmente ampliar o item 7?
O 7 é reciclagem intraconsciencial, a autocatálise evolutiva. A autocatálise evolutiva fala isso que eu acabei de falar aqui. É a pessoa, o pré-serenão já pode fazer isso tudo. É esse equilíbrio da harmonia intraconsciencial, o micro-universo consciencial equilibrado. Isso é que é a reciclagem intraconsciencial, a autocatálise. Então, a pessoa vai pegar tudo, revirar a situação do avesso, para começar tudo de uma maneira mais adequada, no direito. E esses 10 itens aqui, existe uma hierarquia de ação ou... Não, aí depende do que é que você tem. Eu acho, só tem uma coisa neles que eu te asseguro, com toda certeza. Eles ainda são poucos. Isso aqui pode ser aumentado. Agora, o modo de você aplicar, fazer, dirigir, aí varia ao infinito. Aqui está na ordem alfabética, né? A pessoa pode mudar. Agora, tem uns muito sérios, né? Por exemplo, tem uns muito amplos. Cosmovisão seriexológica, a priorização evolutiva. Isso aí é seríssimo. Agora, para quem tem o curso intermissivo igual você não pode reclamar nada. Você não tem direito a reclamações, tá certo? Certo. Dentro de uma democracia absoluta, cosmoética, evolutiva, prioritária. De modo que pensa nesse 04, cosmovisão seriexológica. Agora, eu vejo o seguinte, nós todos podemos entrar nisso aqui, né? A maioria já está entrando, já está funcionando isso aqui, está fazendo trabalhar. Isso é importante, está fazendo funcionar. De modo que vamos nessa. A sua necessidade evolutiva, ela é identificada? Sim. Ela é ignorada? Não. De modo que, na questão da exemplologia, você já tem aí o negócio. Até um certo ponto, eu não posso dizer que isso não seja para vocês, porque dessa vez é. O que você acha? O que mais? Concordo. Hein? O dicionário, né? Esse item do Sim, dicionário. tem que ter o dicionário. Como é que é feita essa escolha do que vai ser abordado no dia? Como é ele é escolhido? Porque não há votação. Não, é aleatório. É aleatório? É aleatório. Mas eles se complementam, né? Sempre. Hein? Eles se complementam. Ah, não, isso aí depende do dia. É que os nossos assuntos são todos sobre conscienciologia. A rigor, na base, tudo tem relação. No embasamento dos temas, todo tema tem relação com o outro. Às vezes tem uma certa aproximação, outras um pouco de distanciamento, mas sempre tem alguma coisa. Agora, às vezes tem uns que são bem a aproximação simples, bem lá dentro da história. Aqui, por exemplo, tem muita coisa, né? O caso da insegurança, combater essa insegurança é seríssimo. Mas agora o que é bom é a segurança aqui, ó. Autoconfiança, autoconvicção, autoimperturbabilidade, autoincorruptibilidade, automaturidade, autopercussiência, autossuficiência. São 7 elementos seríssimos. Agora, isso tudo nós temos que falar durante muitas vidas pela frente. Eu chamo também isso aqui, ó, que eu vou falar para você, que é mais ou menos a mesma coisa ali. Autodidatismo ininterrupto. Autopesquisa permanente. Autotacritmia onipresente. Hiperacuidade contínua. Autoimperturbabilidade reiterada. Autoincorruptibilidade habitual. Autodiscernimento irrepreensível. Tudo é no momento, aqui, agora, já. Mas são terríveis. Esse é o caminho, é a mesma situação. Agora, eu estou fazendo uma série dessas listagens de propósito. Às vezes parece que está repetindo, mas não tem nada repetido. Até agora, no dicionário, eu tenho 466 verbetes, tá? São 800 páginas, 466 verbetes. Agora, o melhor da história. Até agora tem 42 proposições de neociências. São 42 neociências que tem nele. Entende? E é a definição. Por exemplo, aqui nós temos uma, né?
que é a autossegurançologia. Isso é uma ciência, é uma neociência que eu estou propondo. É a proposição. Agora, lá, nesses 446 verbetes, já tem 42, ou seja, 9% só de neociências. Proposição de neociência. O dicionário é pequeno, mas é pílula de vida do Dr. Ross. Resolve. Se a pessoa tiver qualquer constipação evolutiva, o dicionário pode ajudar. Ele funciona. Entende? Problema de constipação evolutiva, tá bom? Que é o travão da evolução. É a hora que dá o fecaloma. O fecaloma evolutivo é o travão. Por exemplo, quem é que sofre disso? Tem uma pessoa que sofre disso, tem uma área técnica muito clara para isso. Quem é? Casca-grossismo. O casca-grossa sofre de fecaloma evolutivo. O que vocês acham? É o travão que não deixa a coisa funcionar. Porque ele se intoxica, trava tudo. A pessoa intoxicada acabou. Isso é eclâmpsia do homem. O cara uma vez me perguntou, o que é eclâmpsia no homem? Tem? Eu falei assim, não, tem similares bem aproximados da realidade. O fecaloma é isso. Você sabe que o fecaloma intoxica tudo, né? Você sabe o que é que eu estou falando, né? É um tumor de cocô. E essas coisas tem. Nos jornais, nas notícias, não vem esse nome, porque é nome muito técnico. Ele só fala assim, houve um processo na alça intestinal, etc. Então tiraram que havia um negócio. Outra hora é o seguinte, um tumor na base, né, do colo, ou qualquer coisa, tal, e fica por isso. Mas eles não explicam. Então, o fecaloma no homem, numa condição dessa, equivale a eclâmpsia na gestante. Cada intoxicação geral. Intoxica tudo, piora tudo. O negócio é sério. Eu já vi casos que a pessoa morreu de fecaloma. E outra coisa, você sabe daquela história que eu conto aí, na época daquele o show, que eu descobri a menina linda, a bailarina que estava escondida da mãe. Eu fui olhar, estava com o processo, falei assim, tem que ir embora para o Rio o mais depressa possível e tratar disso. Aí dei as indicações do hotel em São Paulo, tudo. A moça novinha estava escondida da família. Gente rica do Rio, carioca. Carioca, né? Você já viu lá. Outra coisa, estava um escândalo lá dentro, porque todas as moças, com a dona lá passando mal, e todo mundo, sabe, afobado. Aí vem o nosso amigo lá que fazia o show, dá um jeito nisso aí, eu tenho que tomar uma providência, porque senão meu show vai por água abaixo. E aquilo estava em cima do lance, que eles tinham acabado de chegar, entraram no hotel. Então foram atrás e falaram assim, como é que é? Tem um médico aqui nesse hotel? Eu falei, não, tem um que chegou agora. Aí eles foram lá atrás de mim. Eu vou lá e vejo que a porção de bailarina, tudo meia seminua lá dentro, e a moça gritando sem parar. Um escândalo histérico, terrível. Agora era fecaloma mesmo. Eu perguntei para ela, há quantos dias você não vai ao banheiro? Eu falei assim, não sei, eu acho que foi uns 5. Então vocês já viram, né, como é que fica. Agora ela é um problema menina, né? Outra coisa, a bailarina, ela tinha vontade, eu falei assim, você não tinha vontade de ir ao banheiro? Eu falei assim, tinha, mas eu ia deixando, porque não estava na hora, sempre tinha alguma coisa. E outra coisa, presta atenção, fecaloma com a bailarina, só o movimento que ela faz, já faz o peristaltismo todo funcionar, os burburinhos, um milhão de coisas. Num caso dele, eu falei, ixi, a hora que eu vi a barriga dela, com aquele negócio todo, você está entendendo? Aquilo empanzinado, esse aqui é o nome antigo que eles usavam, empanzinou tudo, aquilo lá estava para arrebentar. Já pensou? O negócio não estava fácil. Agora, é muito estranho, né? Eu vi que o caso era seríssimo por causa disso, porque ela era bailarina. Como é que é possível? Que a bailarina faz movimento, não pode, isso é totalmente, tem alguma coisa errada. Agora, vocês já viram, ela devia estar comendo só banana seca, daquela que fica preta, na hora que você come, que segura até a piscada, tudo que a pessoa tem. Ela devia estar comendo as coisas dessas. Eu falei com ela, depois você vai olhar a sua dieta, dê as recomendações, tudo como é que era, tal,
exercício, isso e aquilo, para ver. Mas eu falei, ó, melhor, do jeito que você está aqui, melhor é internar. E o nosso amigo lá, como tinha uma responsabilidade muito grande, a menina estava fora da família, falou assim, ó, tem que internar essa menina, o mais depressa possível. Eles deram um jeito. E ela melhorou. Agora, não vou falar o nome dela aqui, porque o nome também era nome de guerra. Se falar, ninguém também vai saber quem é. Agora, a moça era linda, novinha, ela devia ter 17, 18 anos, por aí. Fugida da família. Como é que é possível? Agora, veja, também muita bobagem junta, né, aqui junto. Uma situação dessa, uma menina jovem fazendo isso com fecaloma. Não, você já pensou agora dessa? Eu nunca vi um outro caso igual a esse. Eu nunca vi, porque não é possível. Porque a hora que você faz exercício, aquilo ali mexe com tudo. Como é que é possível o negócio? Então, eu falei assim, minha filha, vocês devem ter comido, eu vou te contar, a comer ferro puro. Alguma coisa que estava lá, que não dissolvia nem de modo algum, negócio seríssimo. Agora, a mulher, né? É aquele negócio da mulher, aquele negócio que eu vi falando. Eu virei para ela e falei assim, vem cá, como é que você dá descarga no vaso? Você olha na hora que você vai ver? Não, eu não olho. Você é daquelas que faz. Agora, veja, isso tudo é uma coisa tão primária de bicho. E a minha vida inteira eu tenho falado e tenho encontrado casos desses, até hoje. Então, a mulher moderna, ela não quer saber da parte do intestino. A maioria esquece disso. Isso aí é um problema. É difícil. Então, a maioria tem problema com isso. Não toma muito líquido, não usa muita fibra, tem uma opção de coisinha. Agora, é duro, é na hora que tem uma dançarina. Veja bem, aquele show era um sucesso no Brasil durante muito tempo. Agora, o nosso amigo, que eu conhecia, já o povo, é o pai desse que mexe lá com o negócio do Rio até hoje. Eles estão fazendo show até hoje, lá tem umas coisas dele. Aquele negócio do Rio lá é o filho do cara. Eu conheci o velhão. Ele ficou até meu amigo depois que eu salvei de um problemão. Você já pensou se aquela menina podia ficar intoxicada de uma hora para outra, criar um processo seríssimo esse negócio de fecaloma? Entendeu? Não parece, mas é. Se tivesse um negócio grande, você já pensou amanhã? Se tivesse um negócio, precisasse colocar até uma colostomia na menina, a menina com 17 anos, bailarina, lindérrima, gente granfina, nessa hora não adianta pistolão, não adianta ter dinheiro, não adianta ter nada. O processo é ignorância. Se de combater a ignorância, o negócio não é fácil. Então, enfim, vivendo e aprendendo. O hotel em São Paulo estava começando, era o Hotel Alvear, daquele povo mesmo lá de Buenos Aires, que tinha feito o hotel em São Paulo, uma beleza de hotel. Eu fui para lá a primeira vez, mas eles logo, tinha gente lá que me conhecia, que já tinha me visto em outro hotel, com outras coisas. Então, logo eles entraram em contato. Pode falar. Walter, o senhor pode explicar um pouco melhor sobre essa questão das leis do cosmos? Leis do cosmos. Se isso é uma metáfora ou se de fato é... Não, existe a lei do funciona? cosmos, sim. Por exemplo, do jeito que tem a lei da gravitação, existe a lei da evolução. Mas no caso evolui. são paraleis? Se eu poderia chamar de paraleis? Também aí depende da semântica ou o modo de você abordar as coisas, mas não há dúvida que é. Essas coisas existem. Há uma lei. Uma lei natural, por exemplo, a lei natural, ela prevê que você tem que ajudar os outros. Toda vez que você vai contra os outros, você está indo contra você. Isso é uma lei. São princípios óbvios. Mas como se fossem princípios, né, do cosmos. Mas veja, mas são leis. Sim, você não sim. tem jeito de você destruir isso. Você não pode viver contra isso. Não tem chance. No caso... Então você já começa derrotada. Não dá para fazer essa nada. condição de leis, no caso, é que são imutáveis, né? São perenes, realmente. Aquela básica. Então, veja, nós mexemos na Conscienciologia, em primeiro lugar, com as leis. Depois é que vem os princípios. Mas por isso que é que eu falo aqui em leis, princípios.
O senhor pode... Agora, a gente começa pouco a pouco, né? Você vê pode que explicar melhor isso? o princípio eu coloquei logo no início da listagem das sessões. Sim. As leis já ficaram bem lá para o fim. Ah, tá. E é depois da política, de propósito. Tudo isso é... O princípio embasa, né? Outra coisa, tem um paradoxo antes, um antagonismo antes. Tem polinômio, trinômio, binômio, um crescendo, interação, crescendo. Agora, o senhor acha incorreto a terminologia para-leis do cosmos? Ou... Aí você pode colocar, é usado, mas agora é preciso especificar muito, porque ficou muito restrito. Tem que examinar bem o que é. Eu já usei essa palavra. Mas agora o caso é preciso de pensar com calma onde é que vai pôr. Agora, as verdadeiras para-leis nós ignoramos, né? Quem deve conhecer bem isso é a Consciência Livre. Mas nós, eu acho difícil. Nem serenões. Conhecer as leis nossas aqui já são difíceis. Se olha bem a fisiologia, é muita gente que ignora a lei da fisiologia, as leis da fisiologia. Que é interessante, né? Porque... Eu estou falando fisiologia da pessoa, sim, a humana. Humana, é. Não, porque é interessante esse conceito da imutabilidade dessas leis, que as leis positivas tão combatidas são totalmente mutáveis, né? As pessoas, quando são muito cheias de si, elas não gostam dessa imutabilidade. Aquilo atinge ela igual aos outros. Ela não gosta disso. É por isso que eu falo, o processo monárquico não admite isso, isso aí chateia. Então, isso aí é um problema. Isso aí obstrui o esclarecimento, obstrui a inteligência da pessoa. Aquilo trava dentro da ignorância, ela fica dentro da ignorância dela, por causa do orgulho. Então, uma pessoa pode perguntar para você assim, qual é o maior fator de ignorância que existe? Você olha assim, egoísmo, mas às vezes não é. O maior fator é o filho dileto do egoísmo, que é o orgulho. Esse, às vezes, é que trava mais. Por quê? A pessoa já tem toda a capacidade de saber das coisas na mão dela e ela, no entanto, trava. Ela é o alto assédio dos piores que tem esse. É o alto assédio do orgulho funcional. Valdo, aqui na página 40, sinergismologia, o último, o sinergismo conquista evolutiva anterior e posterior. Com relação ao curso intermissivo, antes e depois, sinergismologia, página 40, primeira página. Sim. O último... o sinergismo conquista evolutiva anterior, conquista evolutiva posterior. Com relação ao curso intermissivo? O problema é o seguinte, você começa sempre com as coisas menores. Então, você conquistou aquilo, você já conseguiu dominar aquela condição. Você começa a agir com aquilo, aquilo começa a mudar a sua vida. Agora, o que se passa? Com o passar do tempo, você vê que tem um outro patamar, um outro nível que você pode alcançar e viver. Aí, então, aquele primeiro, se você soube viver bem com ele, ele vai acionar o segundo. Ele já prepara, ele já está receptivo. Ele, então, se emenda com o outro. Aí, potencializa a sua vida. Em vez de 1 mais 1 igual a 2, você vai ter 1 mais 1 igual a 3. Tudo fica maior. Há um upgrade na história. É isso que nós estamos querendo falar. Isso aí é com a auto-organização que a gente consegue. Agora, veja, o parapsiquismo faz isso com tudo que acontece. A maioria dos fenômenos de parapsiquismo, eles permitem esse processo desse upgrade. Isso é o sinergismo básico, claro, técnico. Vale a pena pensar nisso. Agora, não é só o parapsiquismo, tem muita coisa que acontece isso. A interassistencialidade também permite muita coisa diferente. Como funciona o princípio da eliminação do retrabalho e reconquista do ganho perdido mencionado na Principiologia, página 40? De que modo podemos usá-lo para otimizar a nossa vida? É o que eu estou falando. Você conquistou alguma coisa, aplica naquela mesma linha de manifestação aquilo que você já sabe. Com isso, você conquista o próximo degrau, o próximo patamar. Esse é o caminho. Aí tem que ver o que é que você tem, o que você faz, quais são os seus interesses, qual é a sua motivação para fazer isso. Depende de tudo isso. Agora, tudo isso é possível. É assim que a gente pode otimizar realmente a vida da gente. Agora, em Crescendologia, página 41, penúltima linha.
Poderia nos explicar o crescendo evolutivo das crises de crescimento subentrante? Engraçado, não é a mesma coisa que perguntaram. É outra pessoa, e de outro lugar muito diferente. Que engraçado isso, hein? Quer dizer que isso aí já pegou 2 hoje. É hoje. O caso todo é o seguinte, a crise que eu estava falando, a crise das crises de crescimento. Uma pessoa, por exemplo, para ver esse processo subentrante, uma coisa fácil de ver, é se a pessoa tem muito acidente de percurso. Acidente de percurso, por exemplo, ela tem carro. Então, todo dia acontece um negócio com o carro. Ela está lá, o carro está estacionado, bate no carro dela. No outro dia, ela esqueceu a chave do carro dentro e bateu a porta. No outro dia, houve um negócio que o carro morreu. De uma hora para outra lá, um negócio na bomba de gasolina, um troço qualquer. Então, isso é preciso de ver, se aquilo é muito continuado. Se o carro, às vezes, até é novo, às vezes até 0 quilômetro, a gente vai entender até um certo ponto, mas é preciso examinar. Se aquilo está subentrante, quer dizer, um depois do outro, consecutivamente, isso aí mostra que, às vezes, tem acidente de percurso. Os acidentes de percurso, quando eles são físicos, são fáceis de ver. Quando eles são mais conscienciais, são mais difíceis. A pessoa tem que examinar mais. Então, aquilo que mexe com ela, que ninguém está vendo, só dentro dela que ela está sentindo. Às vezes, esse processo, então, de crise de crescimento é o mais sério. Agora, olha, vamos entender bem. Uma crise de crescimento, ela pode chegar por acidente de percurso. E aquilo pode ser positivo, depois que a pessoa superou o processo, se ela souber mexer com isso. Em efeitologia, página 41, quarta linha, poderia os efeitos da criatividade ao lidar com a imprevisibilidade. O problema todo é o seguinte, o imprevisível, o contratempo, aquilo que é inesperado, o surpreendente, a gente tem que estar preparado para isso. Tem aí uma técnica que nós usamos própria para isso, que é o EV. O EV é que serve para a pessoa lidar com o imprevisível, surpreendente. Aquilo que é o contratempo. Usa o EV, que aí você vai ter inspiração de ver o que vai fazer. Interaciologia. Poderia comentar interação, autocognição prioritária, energossomatologia. A autocognição prioritária é aquilo que a pessoa sabe a respeito de alguma coisa. E a energossomatologia é a ciência dedicada ao energossoma, ou seja, aquilo que mexe com as energias conscienciais. Então, o problema é o seguinte, é a pessoa primeiro saber que aumenta o soma, e depois ela aplicar através do pensene, através das energias do N do pensene, que é o processo do energossoma. Então, a interação, uma coisa, a ideia funciona com a energia. A sua intenção movimenta aquela atitude. O seu interesse faz com que a ação positiva se desenvolva. E isso tudo através da energia. Agora, em crescendologia, ampliar o crescendo, fisiologia humana para a fisiologia. A fisiologia humana é todas as funções dos órgãos e sistemas do seu corpo. Isso aí tem muita relação com o holossoma, que é o conjunto de veículos da sua consciência. Então, o conjunto de veículos da sua consciência funciona pela parafisiologia, que é a fisiologia mais avançada, transcendente, multidimensional e quase sempre com manifestações de efeitos extrafísicos. Então, a fisiologia humana diz respeito, vou repetir, ao corpo humano, seja de homem ou da mulher, o androssoma ou ginossoma, e que tem os sistemas e órgãos do seu corpo. E a parafisiologia mexe com o mental soma, com o psicossoma, com o corpo humano e também com o energossoma. Então, a pessoa tem que ver isso. A parafisiologia ela é mais complicada, mais obscura, mais complexa do que a fisiologia. Mas, para a pessoa entender a parafisiologia, ela precisa de entender um bocado de fisiologia humana. Senão, ela não vai entender nenhuma coisa nem outra. Gostaria de saber qual o melhor caminho para atingir a imperturbabilidade e conseguir mantê-la. Olha, seria bom você ver tudo que eu falo sobre esse assunto na enciclopédia, e a turma também hoje já tem falado. Olha bem como é que são as manifestações, os atos, as condutas, os comportamentos que melhoram o processo da imperturbabilidade. Agora, como eu estava falando aqui há pouco,
A imperturbabilidade tem relação mais ou menos com 15 itens básicos. Agora, eu podia falar, o autodidatismo tem, a autopesquisa tem, a autotaquirritmia tem, a hiperacuidade tem, e o processo da incorruptibilidade e o autodiscernimento da pessoa. Para a pessoa ficar imperturbável, ela tem que ter a harmoniologia. Então, quais seriam as condições definitivas para o estado interconsciencial ideal quanto à evolução consciencial hoje? Seria a imperturbabilidade a partir, principalmente, desses itens que nós estamos falando aqui. A princípio, qualquer pré-serenão, homem ou mulher, já pode aplicar essas conquistas da harmonia ou harmoniosas. Se a pessoa não alcançou tais níveis no micro-universo consciencial dela, é porque ela ignora, primeiro, a inteligência evolutiva, é aquilo que eu chamo de IA, ou porque ela sofre de autodesorganização consciencial, que é uma coisa muito comum. Ambas essas reações são patológicas e evidenciam o baixo nível de manifestações. A inteligência evolutiva, ela não é patológica, estou falando é a falta dela. Vamos entender bem. E a organização também não é patológica, o que é a desorganização. Então, pense bem, se uma pessoa ignora a inteligência evolutiva, ou se ela é desorganizada, ela não tem possibilidade de chegar na imperturbabilidade, está muito longe disso. Outra coisa é ver a parte física, faz assim com a mão, não pode tremer. Se ela estiver tremendo, então a parte do neurovegetativo está errada, ela tem que começar a trabalhar esse neurovegetativo para depois mexer com a cabeça. Professor. Gostaria que explicasse os efeitos do extrapolacionismo parapsíquico no vislumbre de carências evolutivas desconhecidas, mencionado em efeitologia. O caso é o seguinte, o extrapolacionismo parapsíquico, o amparador, por exemplo, um evoluciólogo, uma consciência que esteja ajudando de função o trabalho de um tenepsista, vem com alguma possibilidade dela ter uma conduta ou uma vivência de um parafenômeno que ela não está habituada. Aquilo, então, vem suprir uma carência evolutiva dela e levá-la para um nível, uma condição, um patamar que ela ainda não suspeitava que existisse. Aquilo era inimaginável para ela. Com isso, então, veja bem, ela começa a ver o próximo passo da evolução dela que ela pode atingir. Os interesses dela vão ficar enriquecidos, ela vai dinamizar a vida e ela melhora. É assim que o extrapolacionismo parapsíquico funciona. Ele permite a visão à frente daquilo que a pessoa deve conquistar. Quem é que falou aí? Foi você? Aqui na página 41, em efeitologia, na terceira linha, os efeitos da consolidação de neopadrões autoincorruptores na conquista da condição da autodesperticidade. O senhor pode aprofundar e dizer como que isso vai acontecer na pessoa? Os autoincorruptores são esses que eu acabei de falar aqui. A pessoa tem que acabar com a corrupção. Agora, a corrupção significa acabar com a vamos dizer, perseguição do ego. É a própria pessoa que persegue ela mesma. Então, ela tem um autoassédio, de algum modo, às vezes até habitual. Ela tem que combater isso aí para acabar com o processo. É por aí que a pessoa chega. Agora, o resto é aquilo que eu falei. Quer que eu repito aqui a parte básica? Deixa eu te falar. Olha só. É mais ou menos isso. O autodidatismo, a autopesquisa, a autotaquirritmia, a hiperacuidade, a imperturbabilidade, a incorruptibilidade, que é isso aí básico que você está perguntando, e o autodiscernimento. Agora, isso tudo tem que ser permanente, ininterrupto, onipresente, contínuo, reiterado, habitual e irrepreensível. A gente tem que pensar nisso. Agora, olha só o que eu estava falando da mega análise aí que a gente fez com o João Paulo, que tem isso tudo aqui. Ali está empenho, persistência, demanda, conquista, ressex, tudo é isso. Está tudo nesse verbete aí. Agora, veja, o que é que a pessoa consegue?
autoaprimoramento, automaturação, autodomínio, autoevolução, autopriorologia, autoproexologia. É a base de tudo. Às vezes os temas se parecem, você vai olhar, não parece muito, mas lá no fundo a raiz é a mesma. A gente tem que estar de olho nisso, por causa da evolução. Professor, Sim. Aqui no ar, em binomiologia, na 4ª linha, o senhor fala do binômio neoconquista intermissível e neoconquista intrafísica. Você podia explicar um pouco como eles podem se complementar e se essa neoconquista, e como se dá essa reconquista dessa neoconquista intermissiva no intrafísico? Aqui, ó, o binômio neoconquista extraordinária e a neoconquista ordinária. Então, você veja bem, uma pessoa, ela não tem nada, então ela está ruim, saiu da baratosfera agora recentemente, ela vem para cá, então ela precisa de uma conquista ordinária, uma comum. Por exemplo, melhorar um pouco a memória dela, que ela esquece tudo, a vida está muito indisciplinada, ela não lembra de nenhum compromisso mais sério. Isso é uma coisa ordinária, né? Coisa de bicho. Por exemplo, a gatinha lá em casa, às vezes, tem mais memória do que esse povo. Então, ela tem que dar um jeito de conquistar a memória dela. Isso seria uma neoconquista, no caso, totalmente ordinária. Agora, veja, uma neoconquista extraordinária é aquela pessoa que começa a ter noção. Ela que era casca grossa, começou a dominar as energias, a sentir o EV. Daí a pouco ela começa a fazer até tenebras. Essa já é uma conquista extraordinária. Entendeu o que quer dizer? Agora, uma coisa ajuda a outra, depende das condições. E na neoconquista intermissiva e intrafísica? A intermissiva é aquela que você adquiriu ou adquire na intermissão. A maioria aqui tem conquista intermissiva, que é o curso intermissivo, com a conquista que teve. Você reconhece que você teve o curso intermissivo? Reconhece? Então, fim de papo. Você tem uma conquista intermissiva. Agora, uma neoconquista intrafísica. Outra coisa, é neoconquista por quê? Porque é uma conquista nova. Para falar a verdade, possivelmente ninguém aqui tem um segundo curso intermissivo, é o primeiro. Então, é uma neoconquista, tudo é novo. Agora, uma neoconquista intrafísica é você, por exemplo, dominar bem o seu corpo ginossoma pela primeira vez, porque todos os outros que você usava deu problema. Esse aí você está saindo bem com ele. Isso é uma neoconquista intrafísica. Entendeu ou não? Entendi. Mas como a gente faz essa reconquista dessas neoconquistas intermissivas? A reconquista é aquilo que você perdeu. Por exemplo, examina o que é que o Loche estuda lá na Tex, que tem os retomadores de tarefa. É uma reconquista daquilo que ele deixou para trás, alijou, jogou fora, deixou no acostamento. Então, ele vai atrás. Ele está correndo atrás do acerto. Então, ele tem que procurar, em primeiro lugar, o prejuízo. Para depois ele localizar, identificar, valorizar, sopesar, avaliar o prejuízo dele, para depois ele superar aquilo. Agora, o povo fala que o cara está correndo atrás do prejuízo. Não, ele está correndo atrás do domínio do prejuízo, para reconquistar, pagar aquilo que ele perdeu, acertar. Entende? Professor Valdo. Na resposta que você estava dando para a Dulce, você comentou aqui das seções da enciclopédia, né? Ela perguntou sobre legisologia, e aí você foi falando da binomiologia, antagonismologia e tal. Essas seções são um modo de apreensão da realidade, quer dizer, na prática é isso, né? A gente olhar para a realidade e ter algumas variáveis de apreensão. É um modo de desencadear o jeito da pessoa pensionizar mais. Aqueles que pensionizam pouco, a gente faz pensar com mais profundidade. Então, as sessões são para isso. Mas a maioria não tem nem paciência de parar para pensar coisa por coisa. A maioria lê isso aqui por cima. Superficialmente. É que é uma pena. Então, aí ela demora muito a entender. Mas essa questão do modo de pensionizar, quer dizer, isso é visível, com o passar do tempo a gente já começa a olhar as coisas, situações, pessoas ou outras leituras. E você começa a dar mais valor para a técnica do detalhismo.
Mas a minha pergunta é a seguinte, olhando alguns materiais de filosofia chinesa, a gente vê várias dessas variáveis aqui, que hoje são seções, já na filosofia chinesa. Isso vem daquela época? Já vem? Vem porque, afinal de contas, a parte de docência foi o Confúcio que colocou, né? A parte didática, o ano letivo, o modo de fazer a aula, isso foi dele. É porque várias linhas de pensadores chineses têm, ou trabalham com paradoxo, ou trabalham com agora binômios. o problema é que esses dados que tem aqui, eles são básicos em qualquer processo de pesquisa. Dentro da ciência, metodologia da ciência, qualquer coisa. Agora, o que se passa? Aqui eu tenho uma parte, vamos dizer, substancial do processo da metodologia. Se você for olhar, e a própria ordem, ela foi feita, tudo de caso pensado. Nada foi feito aqui por acaso. Tudo foi estudado direitinho. E o que é chato é que aqui tem as coisas simples e as complexas, tudo integrado. Isso aí é que é o difícil de fazer. Por isso que o povo tem dificuldade com o problema, por exemplo, da enumerologia. E tem as nuances também, né? Tem coisas que são bem próximas, mas por exemplo, a enumerologia aqui, olha, tem 2 listagens horizontais brabas dessa vez. Isso aí é sério. Esse verbete, por exemplo, ele está mais calcado no problema da argumentologia e no processo do detalhismo, de propósito. Tanto eu coloquei o mínimo na fatologia e parafatologia para a pessoa não desviar. Porque se você deixa, eu já fiz experiência disso tudo aqui. Defasa, a pessoa fica dispersa. Você deixa um pouco maior a fatologia, todo mundo esqueceu o que é que tinha lá, o outro que era importante. Então, para chamar a atenção, a gente corta uma coisa, diminui e aumenta aquela que é importante. Aí a pessoa não tem jeito de fugir. Se ela vai ver, ela tem que ler aquilo que precisa. A noção da dosagem da informação. É duro isso. Hoje já não está mais assim, a turma já está mais consciente da realidade, já não é mais do jeito que era. Isso era pior antes. Agora, só aproveitando, você, na página 41, na efeitologia que você citou, na terceira linha, os efeitos da consolidação de neopadrões autoincorruptores na conquista da condição da autodesperticidade. Você pode falar um pouco mais? Pois é, mas aí são esses dados que eu acabei de falar. É o processo que está aí nas coisas positivas. Uma coisa boa, além daqueles 7 lá que eu falei, eu posso falar mais 7 que estão aqui, ó, no dicionário. Autoconfiança, autoconvicção, autoimperturbabilidade, autoincorruptibilidade, automaturidade, autopercussiência e autossuficiência. Tem 2 que estão lá do outro, imperturbabilidade e incorruptibilidade. Estão lá, estão aqui. Estão no dicionário da enciclopédia, tudo dentro do negócio. Nesse aí, tem aí uma interação. Há um processo de sinergismo. Sincronicidade. Oi, Val. Aqui em cima, do B. Oi, tudo bem? Ia te perguntar, assim, nem li o verbete todo ainda, mas assim, de cara me bateu a ideia do negócio do Dharma, que tinha lá no hinduísmo e tal, né? Eu não estou entendendo o que é. O conceito de Dharma que existia no hinduísmo, né? Conceito de Dharma. E até o Losch, né? Dharma lá do Oriente. Isso. Por causa desse impulso para preencher aquela lacuna dentro da fase evolutiva. Tem relação isso, né, Doc? Tem, mas tudo tem relação com isso, né? Em matéria de relação direta. Se for olhar, tudo tem relação, de algum modo, com o processo de causa e efeito. Isso é óbvio. Causa e efeito tem todas. Isso é óbvio. Estou dizendo que dentro de um determinado período, aquela carência do sujeito, ela tem a ver com esse conceito, né? Tem. E agora você fala aí do impulso, né? Desse impulso evolutivo, que vem junto com a carência, como uma coisa natural do sujeito viver, né? Dentro da vida consciencial, né? Então, dentro disso aí, a gente pode dizer que é neutro. Por quê? Porque ainda existe o gap, né? Então, não deixa de ser uma patologia o próprio gap, né? Seria isso? Por isso a neutralidade da... Pode ser, né? Pode ser, né? É por aí. Obrigado. Valdo, aqui no ar de novo, página 41, interaciologia.
Na última linha, a interação autossuficiência evolutiva e harmonização cósmica, eu entendo de autossuficiência autonomia evolutiva, não é isso? Seria. Tá. Quais que seriam assim, as premissas básicas? O que seria o basicão para a gente ter essa autossuficiência evolutiva? Precisava no dia a dia, tudo bem. A autocogniciologia, ainda não trouxe ainda. Né? Qual que é? Se der, a gente responde tudo que está aqui. O processo é a autocogniciologia. Agora, a autocogniciologia, ela é baseada em tudo que nós estamos falando aí, mais alguma coisa. Tem que pensar nisso tudo. Autoconfiança, autoestima, mas além disso... o destravador evolutivo da consciência. Você entende? É a autocognição. Quanto mais ela sabe, melhor. Agora, essa autocognição é aquilo que eu chamo, é apenas um mini recorte da tudologia. É um pedaço disso. Agora, isso leva para a autossuficiência evolutiva. Agora, lá no fundo, é uma superdotação pessoal. Agora, o que nós precisamos de tudo isso aí é uma coisa só. É aquilo que eu chamo, você tem que ser neuropolexicóloga. Então, vamos entender. Neuropolexicóloga. O que é isso? Você tem que ter os dicionários cerebrais todos funcionantes na prática. Os dicionários cerebrais é o neuroléxico. Agora, o neuropoléxico, quer dizer, são todos os dicionários juntos. Entende? Funcionando. Isso aí ajuda demais a pessoa. Porque, para estudar, ela vai ter mais amplitude de abordagem. Ela vai abordar sabendo o que é que está fazendo, aquilo se amplia, a situação fica diferente. Por isso, os dicionários cerebrais são importantíssimos. Eu estou falando para você na sua linguagem, porque eu sei que você é poliglota. Então, como é que faz? E você é uma poliglota prática, você entende o assunto, já vivenciou o problema, são muitos anos. Então, você tem que tirar partido da neuropolexologia. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer com isso? Eu já escrevi, tem coisa tudo sobre isso que eu estou falando aqui. Agora, o neuroléxico é o conjunto o dicionário de substantivo cerebral, dicionário cerebral de antônimos, entende? De sinônimos, vamos dizer, os formais dentro do processo analógico das ideias afins. O poliglótico. Agora, o poliglótico você pode também definir, por exemplo, das neolatinas, entende? Anglo-saxônicas e outras coisas mais. As línguas antigas, que é importantíssimo, o latim, grego. Então, isso tudo amplia a cabeça da pessoa. Bom. Conclusão. O ideal é a pessoa ter uma certa cultura, mas que seja uma cultura definida, prioritária e importante. O que adianta uma cultura de futebol apenas? Vai resolver muito nessa questão. A hora que o cara dessoma, o futebol não vai poder aplicar muito. Muito pouco. Sim? Valdo, no verbete de dicionário você tem a argumentação e a conclusão, né? Depois você tem item de 1 a 7 nos dois. Aqui, o item 1, por exemplo, ele tem relação com um de outro? Não, o 2, não tem muita, não tem relação. Está em ordem alfabética, se está em ordem alfabética não tem relação. Você disse que existe uma refutação. Você tem que se mexer aí para você saber como é que é isso. Não tem relação, né? Não, o problema é seu. Mas aí eles vão... Esse segundo aqui, que é da conclusão, ele vai da conclusão é o positivo, né? Vai refutando o anterior também. Agora tem relação, né? Sem dúvida alguma. E é esse que eu estou falando aqui mais. Agora, por exemplo, na questão da insegurança, o processo sério, nós não estamos, até agora, nós não tocamos nisso aqui hoje. Mas, olha, autoritarismo, autodepressão, autodesorganização, essa eu já falei, autoimpulsividade, autoirritabilidade. É só isso aqui, a irritabilidade é a falta disso. Uma pessoa que é irritável, ela... Agora, autopromiscuidade, essa... Autotabagismo, isso aí não adianta nem falar. Né?
A pessoa está muito primária, é muito rudimentar, é muito grosseira, muito, vamos dizer, sarjetona. Não é sargentona, não. Sarjetona, quer dizer, da sarjeta. São megatrafares, depois tem megatrafores na conclusão. Mas vamos dizer, o que está na conclusão, ele vai funcionar para acabar com... Depois é bom você ler a complementação e o adendo, que aí liquida com você, né? Tudo que você está pensando. Complementação, tá bom. A complementação é horrorível. Eu vou ler aqui. Complementação, autoassediologia. Não se pode esquecer que a identificação da insegurança da pessoa não é difícil de ser constatada a partir do fato de que o autoassédio pode ser considerado a insegurança básica, que embasa todas as outras inseguranças. E a autodesperticidade pode ser considerada a autossegurança básica, que assenta todas as outras seguranças. Mas isso aí está bem claro. Acabou. Com isso aqui, liquidou o assunto. Porque autoassédio quem é que quer brigar? É insegurança e a disperticidade é segurança básica. Então Agora, a pessoa, ela quer entrar, não, eu quero ser desperto. Como é que eu faço? Está assim. Está danado, né? Está difícil, né? Aí, como é que fica? Aí eu mando para o Loche. Viva a Apex. Estava pensando em participar do ECP1. Essa aqui ainda está pensando em participar. Entende? É um nosso amigo aqui. Em abril, na minha cidade. Contudo, estava um pouco relutante, pois só tinha o valor exato do curso. Em razão disso, caso precisasse da quantia para alguma urgência, não teria reserva disponível. Apesar disso, optei por fazer um curso porque entendi ser de importância evolutiva e assistencial. 3 semanas depois da inscrição, assinei contrato de pesquisa que me rendeu um montante 17 vezes maior que o valor do curso, sem contar os demais contratos que estão por vir. Isso poderia ter sido patrocinado por amparadores ou está ligado às leis universais de causa e efeito. Não, está ligado às duas coisas ao mesmo tempo. Está ligado aos amparadores e está ligado às leis universais de causa e efeito, que eu estava acabando de falar aqui agora. Então, que tal um pouco de... Preciso explicar o que é isso? Eu acho que não precisa. Né? Isso aqui é que é a linguagem corporal. Essa não é a linguagem visual, não é corporal. Em ciclologia, página 41, último item. Poderia relacionar o ciclo ressoma, dessoma com a necessidade evolutiva? O caso todo é o seguinte: a necessidade evolutiva da pessoa é aquilo que na ficha dela precisa mais. Então, o que ela tem que conquistar? As próximas conquistas evolutivas dela. Isso é que está na ficha. Então, essa ficha que vai mostrar onde é que ela tem que ressomar, aonde, com quem, o que ela vai fazer, qual a profissão que ela vai exercer, com quem que ela vai conviver, qual a rede social que ela vai criar para poder viver. E isso aí é que atende às necessidades evolutivas dela. Agora, em numerologia, página 41, quinta linha, a remissão do traço inalijável está relacionada com a sensação de se aliviar. Tá, na hora que a pessoa fica livre do negócio brabo, é um alívio. Você sabe, é um alívio muito superior àquele do troninho. É muito mais sério, que é um processo interno da consciência. É diferente da parte física. Ontem, minha mãe operou de carcinoma maligno na vagina e fez também reconstrução com cirurgião plástico. Já é a segunda vez, sendo a primeira há 3 anos. Não consigo explicar nada de Conscienciologia para ela. Ela se queixa muito e diz sempre que a culpa é dos outros. Qual a melhor maneira de ajudá-la? Quando estou com ela no hospital, sempre circulo minha energia. Olha, dê exemplo de maturidade para ela. Dependendo aí da sua idade, etc., tal, ela vai começar a observar você e ver que você tem suas razões às vezes. Isso, às vezes, talvez seja a melhor maneira de ajudá-la. O mais, ajude sua mãe, dê os presentes daquilo que ela gosta, dá um presente bom para ela, ela vai ficar muito alegre. Aí você pode falar umas verdades para ela na hora. Depende do que é. Faz o mise-en-scène, a preparação. Poderia comentar a relação entre a manutenção do estado de autodesassediante e a higiene consciencial por meio da técnica da agenda da autopensionização? Olha,
A autopensionização é a pessoa colocar uma listagem daquilo que ela tem que pensar mais sério. Isso pensar nas 24 horas que ela esteja por aí afora. Então, com isso, ela vai pensar qual a higiene que ela tem que fazer, limpar aquilo que não presta. E também cortar os autodesassédios, os autoassédios. Porque o autoassédio é que chama o heteroassédio. Com isso, então, ela vai melhorar. Agora, essa agenda da autopensionização, o que ela vai pôr? Aí depende do que ela precisa. Ela tem que ver. Ela tem inveja, ela tem ciúme, ela tem dor de cotovelo, ela guarda alguma mágoa, algum ressentimento, algum melindre, alguma suscetibilidade braba. Perdoa isso tudo, não pensa mal de ninguém. Isso tudo começa a melhorar a pensanidade dela. Na prática energética do curso Assistenciologia do IPC, sentia certeza indescritível, retidão, segurança, tranquilidade ativa, paz interior e satisfação íntima. Como se fosse 100% cosmoético. Foi uma sensação maravilhosa. Mas, para minha surpresa, sem as emoções que eu conheço. Não tinha alegria e euforia. Era só forte impressão de que poderia fazer qualquer coisa que quisesse. O que é isso? O senhor se sente assim? Como fazer para sentir isso, pelo menos, a respeito dos projetos pessoais e assistenciais? Não, isso aí é porque você não está muito habituado. A primeira coisa que você deve ver é o seguinte: você é promíscuo? Uma pessoa promíscua que tem essas reações desse jeito. Se de ver, que é a pessoa que está aí. Ela está nadando no vazio, né? Dando rasteira no vento, cuspindo para cima, e por aí vai. Se de ver se você era desse jeito, e é a primeira vez que você está sentindo. Agora veja, que tal você ficar mais sério perante a evolução? Tudo indica que você está querendo uma alegria carnavalesca, isso é besteira. Então veja, eu tenho satisfação com aquilo que eu faço. Então eu uso aquele trinômio, motivação, trabalho e lazer. O meu trabalho é meu lazer. Eu estou aqui com a minha turma, a minha família consciencial, eu me sinto bem. Eu estou alegre com isso, eu estou satisfeito. Eu tenho até euforia, vem a energia dos outros, milhões de coisas, tudo isso, o tempo todo. Agora, se você sente, eu vou repetir as coisas que ele falou: certeza indescritível, retidão, segurança, tranquilidade ativa, paz interior, satisfação íntima, como se ele fosse 100% cosmoético. E ele não se sente alegre com isso? Ele deve estar danado, né? Deve estar afundado até aqui na questão de promiscuidade, desvio ou qualquer coisa que se lhe vê. Outra coisa, você fuma? Aí já explicaria muita coisa. Alguma coisa nesse sentido. Você fuma? Você é promíscuo? Você tem dupla evolutiva ou não tem? Por que não tem? Sabe examinar. Isso aí agora a gente teria que entrar nos detalhes para ver. Agora, ó, a gente tem que sentir isso tudo e com uma satisfação muito maior, uma alegria muito maior, uma euforia lá dentro. E a euforia também não precisa de estar fazendo um escândalo. Eu estou super alegre, gente, estou muito alegre, começa a pular igual a criança. Não precisa. É dentro de você. Criança que pula, é aquele negócio do macaco que a gente mostrou aqui, lá no negócio da monarquia, que os macacos, na hora que fica muito, eles pulam. A criança faz a mesma coisa, igualzinho macaco, é a primatologia. Então tem aquela pessoa adulta, a mulher, que faz. Nos filmes tem muito disso. Ela começa a pular. Vocês nunca me viram pulando aqui, não, né? O dia que vê vai ser aqui do meu professor. Eu estou aqui, daqui a pouco eu estou. Não, virei macaco, eu estou doido. Você já abriu o olho. Valdo, página 41, na ciclologia, na penúltima linha, você fala do ciclo amadorismo-profissionalismo. O que me chama a atenção é que você colocou como ciclo, né, dando aquela ideia de estar sempre se retornando também o amadorismo. Sempre o amadorismo é que leva para o profissionalismo. Ninguém nasce profissional, por mais vidas que ele tenha tido antes. Por quê? Porque a mesologia é outra, o corpo humano é outro, a energia é outra, a educação é outra, os companheiros são outros, enfim, tudo é novo. De modo que tudo que você conhece é de amador. O profissionalismo vem depois. Não tem saída para isso. Não há exceção.
também tinha interpretado, ver se é possível, quando até você chegar a um patamar novo, aquele patamar que você superou, você já é profissional nele. Mas quando você entra nesse patamar novo, você está no início. Então, você está amador naquele patamar novo. Então, aí é que você vai ver que tudo que você considerava profissional ainda era amador perante a evolução. Os patamares evolutivos mostram isso. Então, aquilo que é um degrau antes, o profissionalismo é o amador do próximo. Isso, então. Isso aí. Aí você encaixa tudo. É a corrente, ó, essa corrente. É o elo da corrente, um encaixa no outro. Porque até, por exemplo, se a gente for poder comparar evoluciólogo, tem aquele evoluciólogo calouro e tem aquele evoluciólogo veterano, que já está para passar para o novo patamar, não é isso? Então, um pode ser considerado amador. E assim amador. é todo mundo. Eu desperto assim, o semiconsciente assim, o teleguiado assim, e o serenão assim. Então, todo mundo é assim. Esse ciclo aqui vai embora. Então, amadorismo, profissionalismo é um ciclo. Não adianta querer tirar o corpo fora. Mas Valdão, enquanto o cara não passou, não está vislumbrando esse nível posterior, acima, né, ele está naquele mesmo nível, às vezes esse amadorismo, esse retorno, pode ser por causa de uma nova ressoma e aquela inexperiência inicial ainda no novo corpo, né? Sempre vai ter uma experiência normal. Até atingir um nível de patamar para depois, né? É por aí. Agora, essa coisa da carência evolutiva, necessidade evolutiva, a meta principal aí para superar isso ainda é a mais séria, é a complexo mesmo, né? O complexo mesmo. Complexo a pessoa tem que chegar lá, porque até aquele nível ela completou tudo, é o que precisava. Então ali é pensar para frente. Aí o platô é outro, muda toda a nova paisagem. É a reurbanização, é o repaisagismo da evolução dela. Então acabou. Agora, para nós temos que começar já a pensar naquilo que eu me bato muito aqui. Tem que fazer a organização de tal maneira que você derruba a parede, a porta e a janela. Então devassa tudo. Essa devastação do processo que permite devassar, quer dizer, ver cosmovisiologicamente, é o que interessa para nós hoje. Isso é a mega fraternidade. Isso é universalismo. Isso é aquilo que eu chamo a filosofia, da mega filosofia, a grande. Então, os princípios, todos eles se ampliaram, se agigantaram, ficaram imensos. O modo de agir é outro. Então, isso traz satisfação, né? Não, isso já é satisfação. Quando a pessoa fica falando muito em satisfação, é porque ela precisa de surtos de boate, ela precisa de surtos de rave, aqueles negócios todos que tem não estou falando disso, não. Rave. Estou falando de satisfação no sentido de liberdade. Isso não precisa. Mesmo, né? Então, ela é naturalmente satisfeita, feliz e eufórica. Então, uma conclusão, só para vocês terem ideia. Enquanto nós estamos precisando de mega euforização, nós ainda não chegamos nisso. A mega euforização tem que chegar no nível que ela é normal, ela é frequente, ela é consecutiva, ela é ininterrupta, ela é onipresente, então, ela é permanente. E nesse caso, ela seria efeito dessa própria derrubada geral, né? Agora, veja, isso é menos difícil do que a gente pensa. Nós colocamos dificuldade demais nas coisas. Nós inventamos dificuldade quando não tem. Isso é uma pena. Professor Valdo, na fratologia, o último item é a inevitabilidade determinística da evolução consciencial. Eu queria saber se tem e como é que a gente pode entender a diferença da inevitabilidade determinística para a compulsoriedade. É compulsório. É a mesma coisa? Não, é a mesma coisa. Outra coisa, é peremptório. Também é a mesma coisa. Existe compulsoriedade cosmoética e existe peremptoriedade cosmoética. Eu já escrevi sobre isso. No dicionário também eu estou trazendo mais detalhes sobre isso. Tá bom. O problema é a pessoa pensar o que ela está fazendo, né? Qualificar as suas ações.
suas manifestações, suas posturas, mas isso tudo é possível. Agora você veja, o vulcão é peremptório, o que você acha? O tsunami, ele é também determinante. É determinante. No entanto, faz parte da vida. Você não pode ir contra. Você tem que tirar os efeitos dele. É que uma vez eu tinha me falado que a compulsoriedade, falar da compulsoriedade evolutiva era um pouco forte, assim, porque a compulsoriedade era da reciclagem da pessoa, que levava a pessoa a evoluir. É por causa da compulsão. Não é o ideal, às vezes, para você usar, por isso tem que saber mexer. Isso. Que a compulsão é um processo patológico. Entendi porque agora. Mas agora, veja, a peremptoriedade também. Também é. Mas agora, você tem que pensar. Então, um dia desse eu falei aqui sobre peremptoriedade positiva, vocês lembram? Que eu falei, por exemplo, olha, todos vocês vão dessomar. Fim de papo, não adianta que eu não quero discutir. Ó, banana para vocês. Peremptório. E outra coisa, ninguém falou nada aquele dia. Hoje tem alguém que quer falar? Tem alguém que quer ficar aqui para a semente? Você entendeu então aí agora? Nós temos que entender o processo de inteligência das ideias, as ideias inteligentes. Assim, a princípio, quando eu li, eu achei que a compulsoriedade vinha de fora e o determinismo podia ser de dentro para fora, mas agora, isso não é... A melhor coisa para você entender isso é aquela conversa que eu falo, aquele princípio que eu uso isso há muitas décadas. Quando a pessoa ela está agindo bem, ela não precisa de correção. Então ela tem um livre-arbítrio, tudo nela está aberto, e aquele livre-arbítrio está se expandindo, igual ao universo. Aquilo não para, está sempre se engrandecendo, há uma expansão. Agora, a hora que ela começa a fazer alguma coisa errada, antifraterna, quanto o próximo, contra o próximo, aquele livre-arbítrio começa a fechar. Pode chegar num ponto que aquele fechamento fica de uma tal maneira que já obstrui. Na hora que chega a obstrução, que juntaram as pontas ali da história e fechou o círculo, entra o determinismo em cima da pessoa. Aí é que vem. Ela fica estropiada, dá alteração, vai pegar a paragenética dela, ela nasce toda alterada, entende? Todos esses casos de alterações, vamos dizer, 80% deles, ocorre devido ao processo do fechamento do livre-arbítrio, porque o determinismo está atuando em cima da pessoa. Agora, um determinismo básico, sério, enorme, imenso, é a transmigração extraterrestre. Ali é o determinismo para muito tempo. Então, é o determinismo mais prolongado, mais sério, que envolve a pessoa de uma tal maneira que mexe com tudo, porque muda até os círculos de relações evolutivas dentro do grupo karma dela. Isso é terrível você pensar. Então, esse determinismo a gente poderia falar que é o mega, né? Para a nossa vida aqui, das coisas que a gente vê, é o mega determinismo. E o determinismo é provocado pela intraconsciencialidade, mas ele vem de fora também, pela lei de causa e efeito. Ela, durante 3 vidas, ela teve a oportunidade de melhorar o genocídio que ela provoca. Ela não mexeu, ela vai embora. Aquilo foi o determinismo, foi ela mesma que arranjou. Ela teve a oportunidade reiterada, aquilo veio de novo, não adiantou nada. Então, ela não tem nenhuma justificativa. Não há desculpa. Quando eu vi hoje de manhã, nós estávamos falando sobre isso aqui. O povo que eu vi que estava indo embora, ninguém tinha desculpa de nada. Não tinha jeito de reclamar. Não tem jeito. Então pensa nisso. Obrigada. Agora, quanto tempo de prática de EV para se tornar ectoplasta? A primeira coisa é o seguinte, o ectoplasta, geralmente, ele vem de vidas anteriores. Agora, a prática de EV mostra o nível que a pessoa está trazendo de vidas anteriores. Se ela trabalhava com o processo de ectoplasmia, aquilo vem logo. Às vezes é questão de meses. De que maneira o senhor explica assim que atrai metais com a sua pele a semelhança de ímã? Não, isso é processo de efeito físico ou processo de energia da pessoa. Tem muita gente perturbada com isso.
Essas coisas fazem parte do serviço. Esses processos, às vezes, acontecem dentro dos problemas de idiosincrasia, dentro dos processos, por exemplo, de intolerância alimentar, a intolerância medicamentosa, farmacológica, tudo faz parte desse processo. Uma outra coisa também tem a autocombustão espontânea, é desse povo. Então, é quando a ectoplasmia é usada com assédio e a pessoa tem um problema com ela. Esse processo, então, de metais é a mesma coisa. Tem aquela outra pessoa também, que às vezes ela tem problemas de dermografismo. Aparece uma coisa escrita em alto relevo na pele dela. Isso tudo também faz parte. Agora, uma boa parte disso, tudo é assédio. Em sinergismologia, página 40, o último item. O sinergismo, conquista evolutiva anterior, conquista evolutiva posterior. Nesse sentido, o professor poderia aprofundar qual foi a conquista anterior que permitiu o atual acesso ao curso intermissivo e a participação na CCCI? Não, isso aí depende de pessoa para pessoa. Geralmente, o que fez mais a pessoa estar preparada para o curso intermissivo foram algumas manifestações de interassistencialidade da consciência. Ela ajudou outras consciências. Aquilo abriu o caminho dela e aquilo fixou uma ficha dela, um aspecto positivo. Com essa última conquista intermissiva e atual no momento da CCCI, quais seriam as conquistas prioritárias pessoais dessa vida, de modo a fixar o paradigma consciencial para as próximas intermissões de vida? É o complexo. Pensa no complexo seu. Qual é o seu complexo? Qual é o seu completismo existencial? É isso que é importante. Agora, tem outras coisas que você pode melhorar ao mesmo tempo. Por exemplo, o Mater Pensene. O seu Mater Pensene é qual? Melhora isso. Isso é bom. Outra coisa que você pode melhorar, o CPC. Qual é o código pessoal de cosmoética que você tem? Que tal aperfeiçoar isso? Quando estava no CAEC, no final do ano, percebi o padrão energético das 3 consciências que falaram sobre a possibilidade de atingir a dispersidade em 3 anos. Fiquei muito descoincidido, mas não consegui perceber detalhes sobre as mesmas. Depois houve 2 situações nas quais lembrei das consciências e senti intensificação das energias. Essas percepções devem ser levadas em consideração ou foi algo comum? O que devo pesquisar? Poderia comentar? Não, está tudo certo. Isso aí é positivo, mostra que você está com assistência. Agora, estuda o que você está fazendo em matéria de interassistencialidade. É por aí que você vai alcançar mais depressa a dispersidade. Interassistencialidade. Olha bem, você, por exemplo, você passa aí quanto tempo sem ter nenhum assédio que te crie problema? O que é que você faz do ponto de vista parafenômeno que você não tem ressaca energética? Isso mostra que você já está no caminho. É assim que a gente vê as primícias, quer dizer, as primeiras manifestações da dispersidade pessoal. Olha isso. Estuda a conscienciologia há alguns meses. Só agora surgiu o desejo de aprofundar os estudos sobre o assunto. Existe um centro de estudo de hipnose que mostra como seria o processo de possessão das igrejas evangélicas. Eles concluem que não há espírito por trás do processo das possessões. Creio que certa vez o senhor disse que o ambiente lá é preparado para o processo. A interferência extrafísica, eu acredito ser apenas processo físico. É lógico que tem, é só assédio, isso aí é baratosfera. Pega, a enciclopédia da conscienciologia que vai te explicar isso tudo. E não adianta tirar o corpo fora, não, tem que enfrentar os fatos e parafatos. Isso tudo é assédio. Outra coisa, o negócio é tão assediado que eles fazem essas coisas e colhem dinheiro das pessoas, quer dizer, eles cobram. Isso é terrível. Tudo errado. Os evangélicos, a Bíblia, a Bíblia é um dos livros mais pornográficos, mais violentos que tem por aí afora. Por exemplo, você não deve ler a Bíblia para criança. Lá tem pedofilia, tem uma opção de coisa. Você tem cuidado. Não, você vai ler, a criança vai falar, como é que é isso, papai? Como é que fica? A Bíblia é um livro terrível. Tudo é besteira. E é o processo evangélico, é tudo baseado no evangelho que eles arranjam aí, para pegar dinheiro. O bispo aí, da igreja lá, tem todas as técnicas internacionais. Hoje ele é uma multinacional, o bispo Macedo. Como é que fica isso? Cadê o evangelho dele? Como é que fica?
Em exemplologia, página 43, última linha. Poderia falar sobre consim criminosa e a necessidade evolutiva ignorada? O caso todo é o seguinte: uma consim criminosa é aquela que tem esses processos. Por exemplo, esse bispo, usando esses macetes todos para abusar da economia dos outros, essa coisa toda, ele é criminoso ou não é? Como é que fica? Então, veja, às vezes são as pessoas mais inteligentes que fazem os crimes também mais sutis. Então, pensa bem. Agora, veja, ele não tem uma ideia da inteligência evolutiva, ele ignora isso. Se ele soubesse, ele está vendo o abismo que ele está cavando para si mesmo, abusando desse povo todo. Milhões de pessoas. E outra coisa, estão fazendo cada vez mais locais evangélicos, templos enormes para milhares de pessoas, para poder arrematar o dinheiro. Gente, isso é uma vergonha total. Tudo que eu já mexi com o processo extrafísico, eu nunca recebi nada diretamente de dinheiro de ninguém. Todos os livros eu doei, essas coisas todas nós fazemos, tudo de propósito. Agora ele está querendo fazer milagre com os outros e cobrando milagre. Como é que fica? Isso é terrível a gente pensar nisso tudo. Então, veja, essa necessidade de um processo totalmente baratrosférico mostra a ignorância absoluta da inteligência evolutiva. Ele não sabe como é que a pessoa evolui. Outra coisa, ele deve ter começado, quando mais moço, até com muito boa vontade, boa intenção. O que é que faltou? Discernimento. Ele não soube discernir o que presta, o que não presta. A hora que deve parar e a hora que não deve, a hora que deve seguir. Ele não soube parar na hora certa. Agora veja, hoje ele está movendo um império, é o império da igreja dele. Como é que fica isso? E outra coisa, dando exemplo uma porção, que está aparecendo um monte de pastores aí, cada um pior do que o outro. Como é que fica isso? Para onde eles vão? E outra coisa, você já pensou as milhares de pessoas que eles estão embutindo com esse fanatismo de milhões de coisas? Você já pensou as milhares de pessoas que eles fazem ter crise histérica? Que é aquele negócio lá da mulher que deita e começa, isso tudo é histerismo, isso é pitiatismo. A igreja sabe dessa história, às vezes usa isso também negativamente, mas os evangélicos que usam mais atualmente. Agora veja, os convulsionais no século XIX já eram assim. Isso é antigo, isso vem da antiguidade, o negócio todo. Agora veja, como é que fica? Por que é que eles não levam isso em consideração? Onde é que tem fraternidade nisso? Agora, dentro dele, ele acha que ele é o máximo, porque está conseguindo êxito com aquilo, consegue sobreviver, aumenta o processo. Isso é a maior besteira que tem. Isso é igualzinho o cara que fez uma guerra, conquistou um monte de gente, aumentou os regimentos dele, aumentou o processo, então ele fica cada vez mais poderoso. E ele acha que aquilo é sucesso, é vitória. Esse é o paradoxo da baratosfera. Mas olha, a baratosfera, a rigor, não tem paradoxo nenhum. Ou é ou não é. Ou presta ou não presta. Então, o problema nosso é pensar o que é cosmoético e o que não é. A partir disso, a coisa fica mais clara. Val, isso aí, aqui no B, Marcos, isso tem muito a ver com a pessoa não conseguir discernir dentro dela, né? Da cosmoética também, o que é meio, né? Do que é objetivo real, finalidade, né? Porque o cara às vezes entra naquilo, até tem uma ideia de que seja finalidade, mas é tanto sucesso que ele se vê cumprindo. Agora, o processo da vaidade é terrível, né? A hora que a pessoa cria fama e deita na cama, se a fama é bonita, mas os resultados são feiosos, ele esquece o feio e fica só com o bonito. Não, e ele pode... Então aí a baratosfera domina a vida da pessoa com todo mundo que está em torno dele. O problema é a gente não participar do entorno desse povo. Jamais participe de gente fanática religiosa. Foi o que eu fiz, caí fora do espiritismo. Jamais participe de gente que mexa com militarismo. O entorno disso. Jamais participe com os processos de droga. Foi o que eu já entrei lá, até fui infiltrado, depois caí fora, para ajudar.
Entende? Se você vai participar de alguma coisa, é para eliminar aquilo, para ver se limpa. Agora, olha o entorno. O problema todo é o seguinte, às vezes a pessoa, ela põe a mão e participa, fala, não, é porque eu estou aqui no 5º escalão. Aquilo é a mesma coisa, a baratosfera do mesmo jeito. No 1º escalão ou no 5º escalão, tudo é baratosfera. Tá, mas se você tiver de infiltrado ali, aí você vê a psicologia geral que gera aquele sucesso relativo, né? O aparente, né? Não, aquilo dali... Você pode entrar lá dentro para acabar com aquilo, mas você precisa de muito mais gabarito e força, paciência, dedicação. Tem que ficar ali dentro, não é fácil. Anonimato. E outra coisa, você vai se arriscar. Não, tem que Todo ficar infiltrado, né? Está arriscado a ser assassinado de algum modo. Os assassinatos quase sempre são feitos através de acidente. Tá, mas aí como é que fica a psicologia geral do grupo disso? Eles se enganam achando que estão cumprindo... Enganam, mas às vezes aquilo ali agora, né? aí depende do escalão. Aqui que eu estou falando, o 2º, 3º, 4º, 5º escalão. No primeiro escalão. Aí varia quem é que tem culpa, responsabilidade daquilo. Mas os líderes é que são os mais responsáveis. Não, mas o líder, no primeiro escalão, ele pode achar que está realmente cumprindo com a missão, o objetivo os líderes, dele? Não, eles começam a se tapearem. Se tapear, né? Então, e outra coisa, arranja uma porção de gente que são os vassalos que ele arranja, para incensá-lo. Né? Então aquilo mantém a vontade dele, a situação toda. Isso é o processo monárquico. Esse povo todo é desse jeito. E nisso ele já se aliena já da própria realidade. Agora veja, essas pessoas geralmente são assim porque já trabalharam em nível menor em outras vidas, tipo baratosférica. Ela vem agora, como agora tem uma capacidade enorme de tecnologia, de intercomunicação, supercomunicação, eles conseguem efeito mais imediato e depressa. Isso piora tudo. Então, por exemplo, a tecnologia, se você me perguntar assim, a tecnologia tem tirado o povo da baratosfera ou tem levado o povo para a baratosfera? Eu falo assim, depende. Os dois, né? A maioria, talvez 51%, está levando o povo para a baratosfera. Pode ser. A tecnologia que tem aí é que faz com que a ciência criou a bomba atômica. A bomba atômica é que criou essas usinas. A usina é que criou Fukushima. Fukushima que está lá, que está matando todo mundo. Eles não veem, ainda vai matar muita gente. E por aí vai. Olha as usinas todas que eles estão fazendo. Ó. Então veja, olha, não participe de nada disso, senão você vai ficar com a culpa no cartório. Ué, e assim vai. A própria internet, ela vem de... A própria internet, não sei se você sabe, ela vem de infocomunicologia militar, bélica. Assim como os avanços lá atrás dos bancos de dados e tal, também vinham para perseguição de judeu, né? Do Terceiro Reich, inclusive de IBM, etc. Tudo isso vem daí. A motivação inicial era essa mesmo. Gente, nós queremos aqui constatar a presença aqui do nosso secretário municipal de assistência social, que é o Ederson, e tem os assessores, a Ediné e o Borges. Umas palmas para ele. Agora, vocês então estão vendo como é que a situação é braba e séria dentro desse processo. Eu estava falando sobre a autocogniciologia, dá isso aí para ela, para mim, que isso aí é até um resumo de tudo que nós estamos falando. Você pegou o seu? Agora isso aqui é para a nossa amiga, mas não está aqui mais. Eu vou te dar um aqui, né? Merece. Você examinar aí para nós. Professor. Sim. A Consciex, ela pode ser admitida no curso intermissivo, mesmo sem ela reconhecer os erros do passado, mas apenas por uma benesse que ela fez em uma vida passada? Pode, porque ela ainda não viu, às vezes, nem os erros que ela cometeu, ela vai ver no curso intermissivo. Às vezes ela nem viu. Ela minimizou aquilo, acha que aquilo não tem importância. Então, isso tudo tem que ser pesquisado ainda, é cedo. E essa Consciex, professor, ela pode sair da baratrosfera e ir direto para o curso intermissivo? Ou ela sair, depende. Tem que examinar o que é. Às vezes ela saiu da baratrosfera porque ela estava fazendo assistência lá. Aí é outra coisa. E depende também do nível da baratosfera, o que nós estamos falando.
que existe muitas comunex, né? Tem que examinar os níveis que tem. Agora, uma baratosfera daquelas, você está entendendo? Infernonas, grandonas, sombrias, tenebrosas, aí está difícil, né? A pessoa sai dali, ela está em maca. Como é que está? É uma paramaca. Precisa examinar. Tem muita gente que é paracomatoso, sai de lá, tá grogue de tudo, não sabe nada do que se passa. Agora, ó, eu já vi, quer dizer, o Zéfiro viu, povo igual esse assim. A hora que você tira de lá, ele começa a falar aquela linguagem do ano 322, como foi o caso que eu vi. Falando a linguagem do ano 322 que ele viveu. Que foi a última vida. Foi a última vida dele. Então, pensa bem. Agora, tudo você lembra da primatologia, né? Tudo você lembra da macacada. É o processo do passado. Não é fácil. E Valdo. tem essas coisas. Valdo, aqui. Eu já vi isso aí, lembrei lá do negócio do Zé, que o nome era 322, nunca pude esquecer disso. Mas o Rousseau, antes dele fazer a virada, ele estava onde? Ele estava com o povo da França. Tá, não, a a baratosfera, como é que é isso? Onde é que ele estava? Ele estava mexendo de um lado para o outro, fazendo aquilo que ele chama de militância política, para defender a França. E ele ficava na baratosfera? Não, ele está de um lado para o outro, mas ele era da baratosfera, por causa da intenção dele, muito bitolada. Todo mundo que tem uma bitola nacionaleira está no buraco. Né? O nacionaleiro é um perigo. O cara que só pensa ali é o problema da falta de universalismo, é o sectarismo. E o setarismo político é um dos piores que tem. Olha as brigas que todas tem. Você já pensou o setarismo político, por exemplo, da turma dos árabes? Tem uns dentre eles lá que ficam matando uns aos outros, tudo irmão, tudo primo, tudo gente lá dentro deles. O tempo todo dia 20 morrem, 60 são feridos, através de um caminhão, através de um carro, através de um homem-bomba. São tudo parentes. Tudo por quê? Facções diferentes. Então, isso é terrível, o processo político. Quando ele se desvia, sai de baixo. É um perigo. É o caminho. Nós temos que ponderar muito. A técnica da autorreflexão de 5 horas, se pudesse, seria bom fazer um decreto de Brasília. Todo mundo, na sexta-feira, às 10 da noite, vai começar a fazer a autorreflexão de 5 horas, a partir de 18 anos de idade. Você pensou esse decreto? Esse é que seria uma ditadura boa. Né? Agora, outra coisa, como é que o governo ia superintender isso? Não tem jeito? Aí eu falei assim, já nomeamos vários amparadores extrafísicos para tomar conta da população. É uma pena que nada disso pode existir, né? Mas autorreflexão de 5 horas. Ô, Emanuel, você já fez a autorreflexão de 5 horas? Está na hora, hein? Você já está começando a ter 17 anos, já está na hora. Com 17 a situação está precária. A gente começar a pensar, está virando gente. Como é que fica? Agora é a vida, né, minha gente? É por aí. Agora, ó, a autocogniciologia que eu estava falando, já que eu li já 3 vezes, eu vou ler esse aqui para a turma, só isso aqui, que esse aqui é terrível. Você quer um desse? Então. Por meio de ponderações singelas, podemos identificar o nosso nível quanto a 10 megatrafores intraconscienciais interativos de alta expressão progressiva. E eles aqui, ó, eu estou falando na ordem alfanumérica. Autocosmovisiologia integrativa. Então, é autorraciocinologia. Então, a pessoa tem raciocínio limpo.
2. Auto-hiperacuidade pancognitiva. Hiperacuidade quer dizer, está superatilada de uma maneira geral de cognição. Então, isso é a mega acuraciologia. Então, está bem na ponta do processo. 3. Auto-hiperperspicuidade paraperceptiva. Isso é incorrupciologia. Auto-imperturbabilidade sistemática, que nós falamos. Autodesassediologia. Autotacritmiologia. É teática. Isso é a autopriorologia. O holodiscernimento evolutivo é a interassistenciologia. Então, você vê, uma pessoa ela tem discernimento se ela faz assistência aos outros. Se ela não faz, ela não tem discernimento. O discernimento é que mostra a distinção da coisa correta. Se ela não faz assistência, ela não está evoluindo. Uma pessoa sem assistência não está evoluindo, ela não tem discernimento. Uma coisa puxa a outra. Então, isso aqui é matemática. Agora, outra, hololucidologia ininterrupta, é a automegafocologia. Holomaturologia, ou holomaturidade universalista, é a ortopensenologia, quer dizer, a pessoa que pensa com segurança, com equilíbrio. Holoparapercussiência multidimensional, é a cosmoeticologia, né, o CPC. Superinteligência geral, é a omnicogniciologia. Então, isso aqui, ó, é o maior que eu já fiz em matéria de listagem. São 10 itens para a pessoa ver. Isso aqui, ó, eu vou trazer oportunamente aqui, que é a autocogniciologia, que é um verbete do dicionário, para a pessoa pensar. Agora, ele é todo baseado num trinômio. Esse trinômio não tem na enciclopédia. É o seguinte: verdade, realismo, autenticidade. Que significa verponologia, autocriticologia, coerenciologia. É aí que vem a novidade da história. Agora, nós colocamos aqui para ajudar a pessoa através de um trinômio. Por um trinômio, ela vai entender tudo que se passa com ela, com a evolução e o modo de caminhar para isso. Dentro disso que você acabou de falar, por que você relaciona mais diretamente o realismo com a autocriticologia? Porque a autocrítica, a pessoa precisa de ver se ela está fazendo uma autocrítica exposta ou só para si mesma. Então, esse realismo é a hora que ela se expõe. É mais do que a consincobar em uma condição dessa. Então, a verdadeira verdade, ela tem que ter o realismo, porque senão não adianta. Ela seria meia verdade. A meia verdade não leva a nada, isso não é o ideal. A pessoa tem que ter sempre uma verdade inteira, senão não resolve. Agora, verdade, realismo, autenticidade. Agora veja, a tradução disso dentro de ciências. Verponologia, que é a verdade de ponta. Autocriticologia, que é o realismo total. Agora, autenticidade, a coerência, é a autenticidade. Tá, a minha pergunta é dessa relação do realismo, e aí você colocou como autocriticologia. Autocriticologia, pois é. Como é que fica? Como é que uma pessoa pode ter autocrítica de alto nível se ela não for realista? Não tem jeito, né? E vice-versa. Uma coisa e outra, tem que dar um jeito. Uma coisa expõe a outra, claramente, não tem saída. Agora, o que eu vejo é o seguinte: eu estou fazendo esse nível assim elevado de hiperacuidade, porque é o caminho de nós todos aqui. Nós temos que começar a dar valor para isso, para vencer o quê? Tenex, Ofiex, esperticidade, semiconsciencialidade, teleguiado, evoluciologia. Só aí tem 6 coisas. Eu não falei tudo. Aqui você pode pôr macrosomatologia, pode pôr o nível avançado da mini peça do maxi-mecanismo interassistencial. Tudo entra aí. E outra coisa também, a cosmoética, o CPC de uma pessoa dessa não pode ser um CPC vulgar, banal, que todo mundo já espera que tenha. Já tem nuances que você nunca, às vezes, nem pensou.
Então ele está super depurado. Entende? Depurou tudo. Levou um nível diferente. Agora, o problema é ler isso aí para vocês fazerem uma heterocrítica e meter o pau para ver o que pode melhorar nisso. Tá certo? Eu confio em vocês aí. Tá certo? Professor. Deixa eu ver se eu tenho mais um aqui. Esse aqui. Isso aqui é apenas estudo de revisão que nós estamos fazendo. Por isso que eu não trouxe ainda, porque esse aqui, ele está muito jejum, não está começando. Mas quem é? Aqui em cima. Sim. Dicionário, ali na argumentação para a semiologia. Poderiam explicar a relação de insegurança pessoal com a autodesorganização, número 3, e depois a autoirritabilidade? Aonde que está isso aí? Para a semiologia, a argumentação. Ah, sim. A relação... O caso, o que é que você quer saber? Eu queria entender a relação de insegurança pessoal com a desorganização e também com a autoirritabilidade. Sei, mas veja, uma pessoa que é irritável, ela não tem segurança. Ela está irritada por quê? Nós não temos motivo de ficar irritado com nada. Quem fez curso intermissivo não tem direito à irritabilidade. Começa por aí, isso é uma espécie de lei. Toda pessoa que fica irritada é porque dá muito baratrosférico. Tá certo? Estou falando de irritação, para valer. Aquela do surto. E tem gente que ainda fica, de vez em quando eu seguro, calma, traz um copo d'água aí para ele. Não. Entende? Então, a irritabilidade só já é um ponto para você saber o nível evolutivo da pessoa. Uma coisa simples, né? No entanto, tem mulher que é assim, todo dia fala assim, hoje eu estou tão irritada. Essa está no buraco, ela não está entendendo nada. Entendendo? E outra coisa, aí você pergunta para ela, você está com a TPM? Não. Então, às vezes aquilo é normal. Ela gosta de estar irritada. Então sai dessa. Existe gente assim, vocês sabem disso, existe. Tudo isso existe. E outra coisa, não fica pensando que é mocinha, não. Às vezes é uma matrona, tem 52 anos, cheia de vida, e está toda irritadinha. Hoje é. Não, então por isso que essas pessoas, eu falo assim, olha, eu vou arranjar para o seu maridinho um calendário. É aquele calendário que você põe o negócio. Ela está irritadíssima hoje, às 9 horas, depois passa para outra. Não, cuidado que ela está soltando fogo pelas narinas. E ali tem o calendário, para ver como é que ela está hoje. Meu amorzinho, como está hoje? Então coloca lá. Então isso aí é um problema. Irritabilidade. Uma outra coisa. Observa, Kátia, nós estamos aqui já há 9 anos já de tertúlia. Você já notou como é que o povo evita falar em irritação aqui? A turma não gosta de falar em irritação. Por que não gosta? Você sabe por quê, não? Porque uma boa parte ainda cai nessa. Professor Essa é a Valdo. verdade. Irritabilidade. Agora, eu já escrevi sobre irritabilidade, mas agora eu fiz até verbete para o dicionário com calma sobre isso. Descasquei o processo da irritabilidade. Professor Valdo. Professor, mas ainda não entendi. Então, pode me dizer qual o verbete que o senhor escreveu para eu ler? Não, esse aí tem coisa. Procura irritação na enciclopédia, que tem algumas coisas. Mas agora, onde eu escrevi, ainda não trouxe aqui, é do dicionário. Tem que trazer. Correlaciona, às vezes, com uma dificuldade de entender o outro. Isso né? aí. Nesse sentido. Não, a irritação tem de tudo. Ai, quebrei minha unha. Pronto. Aí ela dá um chute no cachorro. Isso é irritação. Mas, é o surto, é uma irritação. Professor Valdo. Aquele sustinho que não parece nada é irritação. A irritação é um troço baratosférico total. E o outro item? Não, o caso do café, que isso aí eu vi. O cara era o chefão da história toda, tinha tudo, não tinha que reclamar de ninguém, todo mundo bem com ele. Ele se arrumou todo, porque ia numa grande reunião, inclusive tinha agenda da diretoria, aquela coisa toda. Mas aí ele quis um café, então pediu para a nossa amiga que servia o café, por favor, traz o café para ela. Ela trouxe. Na hora que ela foi, ele mexeu um pouco lá com alguma coisa, ela tocou na vasilha lá, que estava com uma louça,
Aquilo caiu, o café caiu na roupa dele. A roupa dele era mais clara, manchou aquele negócio todo. Pronto. Ele subiu pela parede, já estava falando em mandar a moça para a rua. Ela não teve culpa nenhuma. Na verdade, foi ele mesmo que fez aquilo, porque ele bateu em parte na louça lá da travessa que estava com o negócio. Você está entendendo? Isso é uma pessoa que está normalmente irritada, ele está contra o mundo. E não tinha motivo, porque tudo bem com ele. A reunião da diretoria era positiva, tudo certo. Professor, agora, uma bobagem, sujar a roupa, qual o problema? Quem é que não suja a roupa? Mas aí isso demonstra que ele é uma pessoa insegura? Mostra que ele é baratosférico, aquilo lá tem coisa muito mais séria de baixo. Ô, professor Valdo, por baixo tem a definição aqui, o finalzinho da definição diz assim, ó, da teática, da autoexperimentação da experienciológica. Se a pessoa fica irritada com alguma coisa, ela não fez a autoexperimentação experienciológica, daí mostra que está com autoinsegurança. A irritação só já dá para mostrar as coisas. É tanto que eu já falei com a turma e torno a falar de novo. A turma da consciência terapia e a turma da conscius deve falar bastante irritabilidade. Perguntar para a pessoa, você se irrita à toa? Essa é uma conversa que a gente tem que falar muito. A turma aqui deve ser muito disso. Eu vivo perguntando isso para os outros, caladinho, assim, só eu para outra pessoa, para não criar problema. Por quê? Se nós perguntarmos na frente de muita gente, todo mundo já viu a outra pessoa irritada. Uma pessoa, por exemplo, ela esqueceu alguma coisa, o batom. Mulher, então, é muito comum isso. Não achou o batom na bolsa que ela precisava. Pronto. Perdeu o dia. Tem mulher que chega a falar, perdi o meu dia depois dessa. Não deu. Vocês querem irritação pior do que essa? Professor, e o outro item, a autodesorganização, qual é a correlação com a insegurança pessoal? A autodesorganização? Já mostra que a pessoa, isso aí não precisa explicar, né? Uma pessoa que é desorganizada, ela é segura, não existe isso. Você entendeu? Gente, eu desejo então a vocês que não fiquem irritados com nada que eu falei aqui, por favor. E os nossos comerciais, por favor. Obrigado. Hoje tivemos 63 assinaturas no livro de presença, 23 perguntas presenciais, 18 perguntas online, 26 votos presenciais e 8 votos online. Os recados de hoje são da Nara sobre a prova da imagística, a Marta sobre o curso Introdução a Proexis, a Adriana sobre TARES, Jurídica e Parajurídica, e a Verônica sobre cursos da IAC. Boa tarde a todos. Bom, pessoal, a prova da imagística acontece dia 22 de abril, mas eu estou aqui hoje para divulgar, na verdade, pela última vez, as oficinas que acontecem neste final de semana, que são oficinas preparatórias para a prova da imagística, onde a gente vai poder, além de exercitar algumas tecnologias, também debater a questão da prova e também passar pelo papel de avaliadores da prova, numa simulação que será feita na oficina de aprofundamento, que é no domingo, à tarde, aqui no CAEC, no Salão de Eventos da Dinâmica, no Salão da Dinâmica. E amanhã, dia 24 de março, a gente tem a oficina de observação imagística, onde a proposta é que a gente possa examinar os artefatos do saber que existem aqui no entorno do salão de eventos, e aí, a partir disso, poder estabelecer correlações e verificar qual é a nossa performance, ou como é que é o nosso padrão de observação em relação às coisas do dia a dia e do cotidiano. Nós convidamos a todos para participar e solicitamos, por favor, que façam o mais rápido possível as suas inscrições, já que a oficina de observação é amanhã e a oficina de aprofundamento da prova da imagística no domingo. Obrigada a todos. Até lá. Boa tarde a todos. O convite é em nome da Apex para o curso Introdução à Programação Existencial. Esse curso será ministrado na versão presencial no dia 1º de abril, num domingo, das 8h30 às 11h30, retornando às 15h, indo até às 18 horas. Dentre os objetivos desse curso, que é para alunos novos, alunos que estão começando, que estão querendo conhecer a Conscienciologia, nós temos apresentar os conceitos da programação existencial. Segundo objetivo, propiciar a identificação do propósito de vida pessoal.
outro objetivo: favorecer a compreensão do propósito de vida segundo a conscienciologia e também motivar a realização do propósito de vida. É uma metodologia bem interessante, diversificada, que envolve debates, aula dialogada e também técnicas energéticas. As inscrições podem ser feitas aqui no CAEC, telefone 045 3525 2652. Repetindo o telefone, 045 3525 2652. Obrigada e até logo. Olá, boa tarde. Eu estou aqui convidando em nome do Colégio Invisível, da Paradireitologia e do CAEC para um ciclo de palestras sobre tare jurídica e parajurídica. Vai se iniciar no dia 1º de abril e vai até 18 de novembro. Serão aos domingos, 2 domingos por mês. Então, convidamos a todos de Foz do Iguaçu, de fora de Foz, quando estiverem aqui no CAEC. São palestras gratuitas. Nós vamos fazer temas sobre direito, alguns temas interessantes para a CCCI e temas relacionados com a própria paradireitologia. A primeira palestra será agora, dia 1º de abril, com a professora Carla Uma, onde ela vai abordar alguns assuntos relacionados à introdução ao direito. Qual que é o objetivo dessa palestra? A gente dá uma visão geral do que o direito estuda, a história do direito, alguns aspectos que podem fazer relação com o próprio paradireito depois e com a nossa vivência no dia a dia. A gente pede que as pessoas se inscrevam no próprio CAEC, na recepção, apenas para a gente poder ter uma ideia de quantas pessoas vão estar presentes para colocar a organização na sala, número de cadeiras e etc. Essas palestras também serão transmitidas online. Obrigada. Boa tarde a todos. Estou aqui para repetir um convite para vocês participarem no domingo 25, às 18 horas, da primeira palestra da professora Alicia Pinheiro sobre o tema decisões críticas. Esta é uma palestra que começa um ciclo de apresentações dos pesquisadores, dos professores e dos temas de pesquisa que atualmente estão sendo trabalhados na IAC. São palestras gratuitas que acontecerão aos domingos, às 18 horas. Para participar, pedimos que você envie um e-mail a brasil@iacworld.org. De novo, brasil@iacworld.org. Dessa forma, nós poderemos responder com instruções de participação e você também estará incluído no nosso cadastro para que possa ser atualizado com mais frequência sobre os cursos, atividades e notícias do desenvolvimento da conscienciologia no planeta. Agradecemos o interesse e esperamos sua participação. E o verbete para amanhã, medida exaustiva. A especialidade exaustivologia. Obrigado pela sua presença e até amanhã.